Se a gente for pegar no livro Ave Cristo, Emmanuel menciona uma igreja muito especial, que era localizada, então, em Lyon, na França. Essa igreja foi fundada por Irineu de Lyon, que por sua vez era discípulo de Policarpo de Esmirna. Policarpo era discípulo direto de ninguém menos de que João Evangelista. Tá? Então, só para a gente recapitular, uma igreja fundada por Irineu de Lyon, que era discípulo de Policarpo, que por sua vez era discípulo de João Evangelista. Uma das características dessa igreja é que ela conseguia conciliar o trabalho aos necessitados com o estudo sistematizado do Evangelho já naquela época. Essa igreja aí nós estamos falando da sua atuação por volta do ano de 233, já da era cristã, né? Seguindo essa tradição, mas agora um pouco mais para frente, na França, no ano de 1100 depois de Cristo, a gente vai observar o nascimento de um movimento de extrema importância, movimento que nós conhecemos hoje como o movimento dos cátaros, que se destacava em função da fuga dos dogmas tradicionais que existiam naquela época. Naquela época já existiam igrejas que estavam preocupadas principalmente com as práticas ritualísticas, e esse movimento vai se destacar pela recuperação da prática do cristianismo primitivo. Dentre elas, o auxílio a necessitados de toda a ordem e o estudo sistematizado do Novo Testamento. Alguns ainda apontam que esse movimento fazia um uso extensivo da mediunidade. Só que isso eu não tenho fontes para comprovar, mas há alguns relatos sobre isso. Não obstante, agora fora do círculo do cristianismo, tem uma personalidade também reencarnada na França que nos chama muita atenção, só que essa personalidade ela já está no círculo do judaísmo. É um homem que foi apelidado de Rashi. Já ouviram falar? O nome dele é um pouco difícil a pronúncia, né? Rashi é o apelido para Rabi Shlomo Yitzhak, que nasceu no ano de 1040, tendo desencarnado em 1105. Mas por que a gente está trazendo a história desse homem numa reunião de evangelho? Esse homem, ele tinha uma origem muito simples, de modo que ele era um agricultor ligado ao trabalho da terra. Durante o dia ele empregava seus esforços justamente no cultivo da terra. Mas à noite ele fazia algo de singular importância e diferença já para a época. Ele se dedicou a comentar versículo a versículo do Antigo Testamento. Comentou versículo a versículo, também do Talmud e de várias outras obras importantes para o judaísmo da época. Só que ele pegava esses versículos e tecia pequenos comentários. Comentários que, em sua maioria, eram meticulosos, eram comentários concisos. E ele conseguia conciliar aquele conceito literal com o aspecto histórico e espiritual dos textos. Era um trabalho primoroso já para a época, que pode surpreender até mesmo nós nos dias de hoje. Mas desde aquela época estava gravado por escrito essa tradição de interpretar frases e palavras das Escrituras Sagradas. Mas é no período de 1668 a 1681 que vai acontecer na igreja de Ávila, na Espanha, algo muito importante, sobretudo para nós espíritas. Um padre de nome Damiano, isso está no livro Renúncia, o qual, segundo Emmanuel, trata-se dele próprio. Esse padre ele vai receber uma aluna muito curiosa. Ele recebe nessa igreja um espírito de extraordinária evolução chamada Alcione, personagem principal do livro Renúncia. Alcione era o que a gente conhece hoje como um espírito superior, um espírito angelical, mas naquele momento, ali naquela igreja, em matérias de interpretação do texto bíblico, em matérias de interpretação do evangelho, quem era o professor era o padre Damiano. Quem era o professor ali naquele momento era Emmanuel. E nesse período que nós comentamos, Alcione tem lições de interpretação do evangelho. Durante esse lapso temporal de 1668
a 1681. Ela tem aula diretamente com Emmanuel acerca da interpretação do Evangelho. Só que ela não morava em Ávila, ela regressa para Paris depois de um tempo e instaura ali o culto no lar com a sua família, da forma que ela aprendeu com o padre Damiano. A família já praticava, eles já tinham o hábito de abrir uma passagem do Novo Testamento e em poucos minutos eles comentavam o capítulo inteiro. Quando Alcione percebeu essa metodologia, ela então resolve ensinar as lições que havia aprendido do seu professor, Emmanuel. Isto é, que eles deviam separar mais os estudos, um versículo então para cada reunião. Assim consta no livro Renúncia, capítulo 3, da segunda parte. Havíamos trago o texto impresso aqui na folha. A Lucy nos concedeu esse livro que estava na livraria e até brinquei com o pessoal. Coincidentemente, tinha aqui um extrato do Banco do Brasil justamente na folha que nós iríamos trabalhar na noite de hoje. Interessante. Alcione pergunta assim: Senhor Jacques, gostaria me dissesseis qual o método adotado aqui para a leitura? Ele responde: costumamos ler 5 a 10 versículos de cada vez, comentando-os em seguida. Presentemente estamos na segunda epístola de São Paulo a Timóteo, tendo ficado na última reunião no segundo capítulo, versículo 10. Alcione responde: lá na Espanha, explicou a jovem delicadamente, líamos apenas um versículo de cada vez, e esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre como uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nesta ordem de aquisições, não basta estar informado. Um preceptor do mundo nos ensinará a ler. O mestre, porém, nos ensina a proceder, tornando-se nisso, portanto, indispensável a cada passo da existência. Eis porque, excetuados os versículos de saudação apostólica, qualquer dos demais conterá ensinamentos grandiosos e morredouros, que impede conhecer e empregar a benefício próprio. Então, Alcione explica para aquela família a metodologia de estudo do Evangelho que ela havia aprendido com Emmanuel, aqui na figura de Padre Damiano. E é interessante porque, às vezes, a lição de uma passagem do Evangelho, ela não se encontra só na mensagem principal. Ela vai se encontrar ali num cargo que uma pessoa ocupa, no lugar que a passagem está acontecendo. Tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente se propõe a estudar um texto bíblico. Emmanuel, então, começa em Ávila esse grande trabalho de despertar as consciências para a necessidade do estudo sistematizado do Evangelho. Só que agora a gente vai avançar um pouco mais na história. Na Revista Espírita, de outubro de 1868, um espírito que assina a mensagem como Dr. Berry, ele vai deixar uma mensagem muito interessante, complementando uma mensagem anterior. Ele vai falar assim: sim, por certo, a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise que é, para o gênero humano, o que são as crises de crescimento para os indivíduos. Crises muitas vezes penosas, dolorosas, que arrastam consigo as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Agora vocês prestem atenção para ver se tem alguma semelhança conosco, o parágrafo seguinte. A humanidade terrena, chegada a um desses períodos de crescimento, está plenamente, desde cerca de um século, no trabalho da transformação. É por isso que ela se agita por todos os lados, presa de uma espécie de febre
e como que movida por uma força invisível, até que retome o equilíbrio sobre novas bases. Quem a vir, então, a achará muito mudado em seus costumes, em seu caráter, em suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estamento social. É no período que se abre que se verá florescer o Espiritismo e que dará os seus frutos. É, pois, para o futuro, mais que para o presente, que trabalhais. Mas era necessário que esses trabalhos fossem elaborados previamente, porque preparam as vias da regeneração pela unificação e pela racionalidade das crenças. Ditosos os que aproveitam desde hoje, será para eles tanto de ganho e de penas poupadas. Nesse texto a gente percebe que o caminho do Evangelho começa a ganhar um novo rumo com o advento do Consolador na Terra. Mas essa não é uma fonte exclusiva dessa informação. Se a gente pega o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo de número 22, intitulado Bezerra de Menezes, a gente vai encontrar uma reunião no plano espiritual em que Ismael explica que aquele século seria marcado pela assinalação do advento do Consolador à face da terra. O advento do Consolador à face da terra. Aqui nós estamos falando por volta do ano de 1822, que é quando termina o reinado. Tá? Kardec publica a primeira edição do Livro dos Espíritos em abril de 1857. Não é isso? Ismael prossegue. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos 100 anos que hão de vir. Né? Então, 100 de preparação para os 100 anos que hão de vir. Ou seja, 200 anos, não é isso? Então, Ismael reúne companheiros de luta para traçar um projeto espiritual que tinha a duração de 200 anos. 100 anos preparatórios, 100 anos para a sua concretização. Agora, uma informação, essa informação eu queria trazê-la com uma certa ressalva, porque não tenho fontes muito concretas para afirmar se realmente foi assim que aconteceu, mas está registrado no livro, editado em 1995, pela editora Céu, que se chama Plantão de Respostas, Pinga Fogo 2. Até onde nos é permitido saber, esse livro foi baseado na entrevista do Chico, no segundo programa de Pinga Fogo, de 1971. Nele, perguntam a Chico sobre a regeneração da Terra. E Chico responde de forma categórica. Emmanuel nos diz que por volta do ano de 2057, a Terra será um mundo regenerado. Entendo que regenerado aqui não é que o processo está concluído, tá? Mas é o início do plantio da semente do mundo de regeneração. É uma data estimada, porque quando a gente trabalha com data, a gente não está nunca trabalhando com um número exato em termos de interpretação bíblica, primeiramente porque o tempo da espiritualidade é completamente diferente do nosso. Né? A gente mede as coisas de forma cronológica. Quem sabe como que a espiritualidade maior faz essa mensuração? Será que são por ciclos evolutivos? Será que é pelo progresso das coletividades? A gente não sabe como eles medem o tempo. Então aqui a gente está tratando de coisas aproximadas. Mas por que é interessante a gente trabalhar com essa data de 2057? Porque ela abre um leque de possibilidades para a gente. Por quê? Se 2057 a Terra entrará no mundo de regeneração, 200 anos antes, coincide justamente com a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857. Só que os 100 anos preparatórios, eles terminaram então em 1957. Hoje nós estamos na segunda etapa do planejamento de Ismael. Em 1957 terminaria então essa primeira fase de preparação. Em 1949 acontece um fato curioso. A gente vê que a metodologia das obras de Chico Xavier transforma. Todos os romances já haviam sido publicados. Em 1949, Emmanuel, então, dá uma guinada e nos presenteia com a obra Caminho, Verdade e Vida. Isso no ano de 1949.
A primeira é uma obra de uma série de outros livros que tinham como intuito a interpretação do Evangelho através de comentários sistematizados acerca de versículos isolados do Novo Testamento. Kardec já tinha feito o trabalho dele no processo de resgatar a história do cristianismo primitivo. Emmanuel agora vinha nos ensinar a interpretar o Novo Testamento. Não por acaso, em 1949, quando a gente estava falando da reencarnação de Bezerra de Menezes, no capítulo 22 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em 1949, através da figura de Bezerra de Menezes, o que aconteceu no movimento espírita? Em 1949, através do auxílio de Bezerra de Menezes, o que acontece no movimento espírita? O Pacto Áureo. Processo de unificação dos espíritos, a união dos espíritas, melhor dizendo, e a unificação do movimento espírita. Porque a gente não consegue trabalhar o evangelho sem essa união e sem essa unificação do movimento como um todo. Em 1957 encerrou-se os 100 anos preparatórios, não foi isso? Agora um fato curioso que aconteceu bem pertinho de nós, já em Belo Horizonte, no ano de 1957, vocês também sabem o que acontece? Oi? Hoje, se a gente for na rua Perdões, número 211, a gente vai se deparar com uma casa espírita sem placa. Foi fundado no ano de 1957. O Grupo Emmanuel, em Belo Horizonte, é fundado no ano de 1957. Em 1957, encerra-se então os 100 anos preparatórios. Em Belo Horizonte é fundado o Grupo Emmanuel. É um grupo onde um pequeno lugar onde são reunidas figuras extraordinárias para o movimento de Belo Horizonte, Minas Gerais e, sem dúvida nenhuma, de todo o Brasil. Honório Onofre de Abreu, José Damasceno Sobral, Leão Zálio, Manuel Alves, Oswaldo de Abreu e tantas outras personalidades importantes. Falei do Leão Zálio. E é nesse grupo que se resgata dentro do movimento espírita a tradição do estudo sistematizado do Evangelho, do Novo Testamento como um todo e também do Velho Testamento. É nesse grupo que ocorre esse resgate. E é interessante que o grupo justamente se chama Emmanuel, que foi o responsável espiritual por trazer esse resgate do estudo do cristianismo para nós. E hoje estarmos aqui é uma verdadeira honra, um sentimento de alegria, porque a gente está dando continuidade a um trabalho que começou há tantos anos, nessa retrospectiva que nós fizemos, um trabalho que contou com nomes tão importantes, que ainda hoje conta, e hoje nós estamos aqui reunidos nesse intuito de estudar o Evangelho de Jesus. E aí a gente recorda quando o Vicente, também estudante, discípulo aí do Honório, do Oswaldo, José Damasceno Sobral, recentemente ele esteve aqui na casa e ele citou um filme. E a mensagem central do filme, o filme era o resgate do soldado Ryan, e várias tropas se dirigem para resgatar esse soldado e muitos deles morrem nesse percalço. Vêm a desencarnar em função da guerra e tudo mais. E eles conseguem resgatar esse soldado. E o que eles falam para esse soldado? Faça valer a pena. Faça valer a pena. E hoje nós estamos aqui com esse intuito de estudar o Evangelho. Mas qual que é o nosso propósito verdadeiro de estudar o Evangelho? A gente também tem que fazer valer a pena. Dito isso, depois dessa breve introdução, vamos começar a estudar a passagem então? Pois não, Cristina? Então, dito isso, primeiro eu quero te agradecer. Gostei demais de ouvir esse retrospecto que você trouxe. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. E eu não sabia que o Grupo Emmanuel tinha sido fundado nessa data. Isso só reforça o que eu vou comentar. Eu vou comentar, mas sem querer atrapalhar o seu roteiro e nem criar necessidade de debate, nem de aprofundamento. Mas observa, você trouxe várias datas aí.
se a gente olhasse num paralelo a quantidade de coisas que se deram no mundo e no Brasil ao longo dessas datas, nós diríamos que nenhuma delas se concretizaria, só que elas se concretizaram, apesar de. Então, sem fazer defesa, mas também sem ser contrária ao 2057, eu queria só trazer um ponto de vista. Jesus tem planejamento, o orbe tem planejamento. Nós não somos os seres mais importantes, né? Nós não somos o centro. Na cadeia evolutiva, correto. Somos, na cadeia evolutiva, somos os mais evoluídos, mas nós não somos o centro dos interesses, né? Somos importantes, somos necessários, o Pai conta conosco, passamos por um processo evolutivo, mas o planeta tem planejamento. Então, essas datas servem para nos dizer assim, faz a sua parte e corre atrás do prejuízo, porque o planeta vai progredir. Se você não der conta, né, há muitas moradas na casa do Pai para te atender, mas o planeta não vai ficar te esperando. Eu tenho isso com uma clareza, assim, como o sol que nasce todo dia para nós. As coisas vão se dar, apesar de, conosco ou sem a gente. Então, feliz de quem aproveitar, né? Correr atrás e aproveitar, porque as coisas estão acontecendo. Mas tem guerra, tem não sei o quê. E nada disso está prejudicando o planejamento. Diríamos assim, que a gente vai sofrer mais, vai passar um aperto, talvez não precisava passar, né? Por causa das teimosias, das complicações que criamos. Mas ficou claro aí na narrativa que você trouxe, e aí não é ilusória, porque são datas registradas historicamente, né? 2057 está por vir, mas 1957 é dado. 1857 é dado. Tudo que você trouxe já está registrado como acontecido. E quanta coisa aconteceu nisso, né? E o mundo caminhou, apesar de. Então, é importante a gente meditar sobre isso. É melhor que a gente fique esperto e pegue o carro, pegue o bonde e acompanhe, né? Porque o mais provável que vai acontecer é a gente ter que transitar por outros orbes até poder voltar de volta, né? Porque o planeta vai seguir o seu progresso. Obrigada, viu, Cláudio? Fiquei muito feliz com essa narrativa. Eu que agradeço, Cristina. Você me fez lembrar, estava assistindo no YouTube, eu não lembro o título da palestra, mas era um estudo do Honório, inclusive. Aí uma das meninas da mocidade pergunta para ele assim, então seria correto a gente falar que para cada mundo que entra na fase de regeneração, tem outro ficando em provas e expiações? É mais ou menos isso. Quando a Terra entra no mundo de regeneração, já tem um mundo entrando em provas e expiações. Da mesma forma que aconteceu com a Terra, quando ela passou de mundo primitivo e se tornou um mundo de provas e expiações. Bom, mas agora que a gente já falou um pouco do porquê estudar o Evangelho dessa forma, nós gostaríamos então de trazer, propriamente dito, o Evangelho, né? A cereja do bolo. A passagem que nós iremos trabalhar, ela está no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos de 66 até o versículo de número 69. Então, João 6, versículos 66 até 69. Todo mundo localizou? Essa passagem, ela é filha única, tá? Ela somente está no Evangelho de João. Tá? Lembra quando a gente trouxe aqui na oficina, quem teve a oportunidade de participar, que o Evangelho de João, ele não faz parte daqueles gnósticos? Desculpa, esqueci o nome, Tony. Sinópticos, obrigado. Porque Lucas, Mateus e Marcos, eles vão ter relatados mais ou menos as mesmas coisas. Agora, estima-se que o Evangelho de João
90% dele seja de cunho exclusivo. Somente João é quem nos traz. E essa é uma dessas passagens. Nós iremos adotar aqui a tradução da Bíblia de João Ferreira de Almeida, a edição de 1969, e não é a versão atualizada, é a versão revista e corrigida, tá? Nós preferimos essa tradução mais por um apego emocional, por uma questão de afinidade com essa tradução nessa passagem propriamente dita, tá? Mas a versão da Bíblia de Jerusalém também é uma tradução muito bonita, mas essa aqui nos toca mais a alma em relação a essa passagem específica. Então vamos fazer a leitura. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tranquilo? Então vamos iniciar. O versículo começa com essa expressão, desde então, né? As professoras de português aqui no salão me corrijam, por favor, se eu estiver errado, mas essa é uma locução adverbial temporal, não é isso? Desde é algo com uma preposição que marca um ponto inicial no tempo, não é isso? Desde marca um ponto inicial. Ou então, o advérbio. Qual que é, portanto, assim, qual que é o sentido, o valor semântico dessa expressão? Indica o início de uma atuação nova. O que, neste caso, o próprio versículo 66 nos mostra que trata-se do abandono dos discípulos. Então, desde então, está conectado com o fato dos discípulos estarem abandonando Jesus. A expressão, por si só, era uma consequência. Por quê? Quer dizer que ela está atrelada a um fato pretérito, que ocasionou o que mais para frente nós vamos entender que trata-se do abandono que nós mencionamos. Então, desde então o quê? O que aconteceu antes deste desde então que levaram os discípulos a abandonar Jesus? E aí, a Fernandinha conversando comigo, quando eu escolhi a passagem, ela me informou que ela tinha escolhido para a próxima temporada dela justamente a passagem imediatamente anterior a essa que nós iremos trabalhar aqui hoje. Eu falei, Fernandinha, eu vou fazer de tudo para não invadir seu espaço. Hoje eu mandei mensagem para ela já pedindo desculpas, porque Fernandinha não vai ter como. Já trocou a passagem, coitado. Já mandei mensagem para ela avisando, não vai ter como. Vou ter que ir lá. Porque para a gente contextualizar o que estava acontecendo, a gente vai ter que voltar um pouquinho, tá bom? Por que nós vamos ter que voltar? O fato pretérito que vai explicar esse desde então está justamente no discurso de Jesus, quando ele fala sobre ele ser o pão da vida. Tá? Esse capítulo é um capítulo longo, nós já estamos aqui no versículo 66, não é isso? Mas antes disso, tem muita coisa que aconteceu aqui. Então, vamos contextualizar. A gente não vai fazer a leitura, porque são 65 versículos que antecedem o que nós iremos trabalhar, mas é interessante a gente contextualizar, tá bom? Fernanda, mais uma vez te peço desculpas por ter intrometido no seu terreno. O que aconteceu lá no iniciozinho do capítulo 6? Jesus havia procedido com a multiplicação dos pães e dos peixes. Vocês estão se recordando disso? Então, Jesus multiplica os pães e os peixes. No dia seguinte, as pessoas vão atrás de Jesus, porque elas estavam fascinadas por aquele milagre que ocorreu. Só que Jesus, na sua imensa sabedoria, ele percebe que aquelas pessoas não estavam atrás no sentido espiritual. Elas não buscavam Jesus em função do sentido espiritual. Elas queriam o benefício material, que era o pão para saciar a fome. Tá?
Vale lembrar que naquela época a fome era um problema grave também. Então eles buscavam Jesus com o intuito de matar a fome física, não a fome espiritual. Quem que disse isso? Jesus. Lá no versículo 26 desse mesmo capítulo, ele vai falar: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então Jesus mesmo já diagnostica a coisa. Olha, vocês estão me procurando não pelo sentido espiritual, mas sim pelo sentido físico. Vocês me procuram porque eu consigo alimentar vocês, materialmente falando. A advertência de Jesus revela que ele estava preocupado em alertar a multidão sobre essa conduta, de eles estarem tendo apenas uma visão superficial da grandeza do ministério de Jesus. É em função disso que ele vai se apresentar neste capítulo, que está narrado neste capítulo, como o pão da vida. Por quê? A humanidade ela voltaria a sentir fome. Tudo aquilo que vem da matéria perece, uma hora termina. Então, fazendo um paralelo aqui, vocês lembram lá da mulher samaritana? Quando Jesus se encontrava no poço com ela, ele fala: olha, a água que você tira daí, amanhã você vai ter que tirar de novo. Por quê? A gente sempre vai estar com sede, organicamente falando. Da mesma forma que a gente também, organicamente falando, vai sempre estar com fome. Mas Jesus fala: olha, eu sou o pão da vida. Não é um pão perecível. É um pão da vida. É um pão no sentido muito mais amplo. Ele é o alimento espiritual. Não é somente o alimento orgânico que as pessoas deveriam buscar nele. E sim o elemento espiritual. Algo imperecível. E ele ainda vai falar sobre a necessidade de comer sua carne e beber seu sangue, a fim de que eles tivessem vida neles mesmos. Isso aí já está lá no versículo de número 53. Ou seja, era necessário assimilar a vida e a mensagem de Jesus de forma plena. Jesus não estava buscando somente que as pessoas o seguissem, buscando vantagens materiais. Era necessário tomar a cruz no sentido literal da expressão, dentro dessa metáfora, né? Nesse sentido mais profundo, essa camada mais profunda de realmente vivenciar aquilo que Jesus pregava. E as pessoas acharam isso muito difícil. As pessoas acharam isso muito duro de seguir, muito pesado. Por quê? Elas queriam a facilidade material, mas elas não queriam abdicar das coisas que elas tinham para poder seguir Jesus nesse contexto espiritual. Elas não queriam despojar aqueles velhos fardos do orgulho, do egoísmo, da vaidade, de tantos outros defeitos para poder seguir a Jesus. E se a gente for fazer um paralelo, trazendo isso para os nossos dias, a gente vê isso de muitas formas. Muitas formas. Quantas pessoas não chegam aqui na casa espírita, muitas delas em busca do fenômeno? Né? Quantas pessoas não buscam? Na cidade de Araguari, até pouco tempo atrás, tinha reunião de materialização de espírito. Tá? Essas reuniões de materialização é onde o médium doa os fluidos e é algo que ocorre, é um fenômeno de efeito físico, ou seja, a gente percebe com os olhos da matéria, a gente sente contato do corpo físico. Então, ficava visível a todos aqueles que ali estivessem presentes. Nos dias dessas reuniões, Araguari é uma cidadezinha que fica muito próxima ali ao Uberaba, tá? Acho que não dá 100 quilômetros de distância. Nos dias que ocorriam essas manifestações, a casa ficava lotada. Tinha gente até do lado de fora, porque elas gostavam de ver aquilo. Nos dias de reunião de estudo, a casa ficava vazia. Tá? A casa ficava vazia. Quem é do abrigo também sabe que o dia que a casa mais enche é o dia da segunda-feira que a casa oferece a cromoterapia. Nos outros dias de estudo, a casa já não enche tanto assim. Nos dias das reuniões públicas que tem o passe, a casa fica muito mais cheia do que nos dias que não tem o passe. Então as pessoas buscam muito mais a casa espírita em função de satisfazer as vontades materiais. E isso não está só distrito à casa espírita. Quantas igrejas que a gente não vê hoje pregando a tal da teologia da prosperidade? Que as pessoas podem ir até as igrejas porque elas vão prosperar materialmente.
elas vão enriquecer, porque Deus quer que elas fiquem bem de vida, melhorem de vida, e as pessoas vão para a igreja justamente para conquistar coisas materiais, né? Se fosse para conquistar coisas espirituais, elas não iriam. Hoje, se a gente for observar, agora fora do contexto religioso, as pessoas hoje preferem iniciar relacionamentos baseadas em perfis de redes sociais. Não, eu vou namorar fulano porque fulano, o perfil dele é mais bombado, ele tem não sei quantos mil seguidores, as fotos que ele tem na rede social dele ostentam um perfil melhor, é bonito de se ver, então eu vou preferir fulano, porque eu vou ficar com ele, eu vou ficar bem na fita também, vou poder participar de tudo isso que ele vive, as pessoas vão me ver, vão me notar, vão falar assim, nossa, agora aquela pessoa está bem. E não é só isso também, a gente vê o próprio processo de aprendizagem. Quantas pessoas hoje são especialistas em tudo sem ter lido um livro sobre o tema, né? Hoje é uma facilidade imensa, as pessoas entram no YouTube, vê ali 1, 2, 3 vídeos, discutem na internet como se fossem especialistas há muitos anos sobre aquele tema. A pessoa tem um profundo conhecimento com 3 vídeos de meia hora. Ela não se dedica a ler um livro sobre o tema, a ler um artigo sequer sobre aquele tema. No campo médico, muitas das vezes a pessoa está doente, passando por alguma enfermidade. Ela prefere tratar o sintoma do que curar a doença, né? Então, um tabagista, por exemplo, faz o uso frequente do cigarro. Ele está passando por alguns problemas de circulação. Ele quer que o médico trate os sintomas. O médico vira para ele e fala, olha, a gente vai tratar os sintomas. Realmente tem que tratar. Mas a causa do problema você sabe que é o cigarro. Então você precisa largar o cigarro, porque senão o tratamento não vai surtir efeito. O que a pessoa prefere? Não, eu prefiro que o senhor trate os sintomas, mas o cigarro eu não abandono de forma nenhuma. Eu preciso dele para viver. Eu só não quero sentir as dores. Do cigarro em si eu gosto, eu quero continuar. E é da mesma forma na época de Jesus. As pessoas queriam seguir Jesus, nesse contexto aqui, não porque elas queriam o lado espiritual que Jesus tinha a oferecer, a vida espiritual, mas as necessidades materiais que elas viam que ele podia propiciar a elas, os fenômenos que ele poderia realizar, os milagres que ele provou ser capaz de fazer. Então, para muitos que estavam ali, o discurso foi duro. Era uma realidade que eles não queriam de forma alguma enfrentar. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Dentro dessa expressão que nós trabalhamos desde então? Então, foi só esse contexto para a gente localizar onde é que nós estamos aqui. Podemos seguir? João continua sua narrativa. Ele fala muitos dos seus discípulos. Muitos é o quê? Um pronome indefinido ou definido? Muitos é um pronome indefinido. Por quê? Você sabe quantos foram? Não, foram muitos. Não se sabe quantos discípulos João estava se referindo aqui. Muitos discípulos o abandonaram. Por que a gente não se sabe quantos discípulos que abandonaram Jesus? Porque provavelmente João nem conseguiu contar. Tá? Talvez ele não tenha tido tempo nem de contar quantos discípulos abandonaram Jesus naquele momento. Quem que são esses discípulos que nós estamos falando aqui? Se a gente voltar um pouquinho no texto, lá na parte da multiplicação dos pães e peixes, quantas pessoas que foram contempladas ali naquele fenômeno? 5.000 homens, que a Jussara trouxe para nós uma vez, vocês vão se lembrar, sem contar mulheres e crianças. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tá? Que elas nem entravam na contagem. Então veja bem, imagina 5.000 pessoas buscando seguir um mestre. De repente, eles ouvem o discurso daquele que era o mestre deles, e eles não gostam daquele discurso, eles resolvem então abandonar o barco. Nessa debandada, vocês já pararam para pensar a dificuldade que é contar 5.000 pessoas indo embora? Para você mensurar, quantas pessoas foram ali? Na própria multiplicação de pães e peixes ali, vocês já imaginaram que às vezes a gente pensa assim, não, Jesus pegou um pão aqui,
passou o pão para fulano e foi alimentando. Ô, gente, o negócio devia ser muito mais rápido. Jesus pegava, entregava o pão, a pessoa já ia pegando, já ia passando para frente, porque eram 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Então era um negócio muito mais dinâmico, era um negócio muito mais rápido. A gente está falando aqui de muita gente. Aqui no Salão do Abrigo não cabe 200 pessoas. 5.000 pessoas é muita gente. Então eles foram embora de uma hora para outra porque acharam o discurso de Jesus duro. Então João nem consegue contar. Então começa então ele falando aqui, ó, muitos dos seus discípulos, ou seja, não tem um número definido, mas muitos foram embora. Pois não, João? Cláudio, é interessante também que a diferença, eu acho que você vai comentar aí a questão do discípulo, né? Mas em questão de quantidade, os que passaram a seguir Jesus, tem a multidão que tem de tudo, que é a própria concepção de multidão. É tudo enquanto é tipo de pessoa, inclusive discípulos, né? Mas tem outros, imensidade de outros tipos. Mas nos discípulos, na hora que você estava falando, me ocorreu aqui os 72 que Jesus encaminha 2 a 2. Depois tem, que Sobral lembra, os 400 da Galileia. Então, discípulo mesmo, quer dizer, aquele que estava na cola de Jesus porque queria aprender, porque assumiu o compromisso no plano espiritual e estava aqui para trabalhar, né? Então, essa pergunta dele não é para a quinta série, não. Quando ele pergunta, vocês também não estão querendo cascar o fora, não? É porque a primeira reunião a gente sempre quer pontuar um monte de coisa, vai lá na frente e volta aqui, né, Cláudia? Que o coração da gente fica sobressaltado. Então, quando ele faz essa pergunta, ele está perguntando para a gente grande. Na turma da quinta série, ele deixa fazer bagunça lá atrás e dá pão e peixe para essa turma e depois manda elas embora. Né? Que é o que ele fez depois da multiplicação. Botou os discípulos lá no barco, forçou eles a ir para o outro lado e dispersou a multidão, porque vai fazer o quê com a quinta série? Não tem jeito, né? Então, essa escalada aí, para a gente ver o que foi a presença de Jesus no espaço do planeta, né? A quantidade de emissários de todas as hierarquias espirituais que estavam no plano físico e também no plano espiritual, acompanhando Jesus em todos os minutos da passagem dele por aqui, né? Obrigadão. Obrigado, Ju. Senhor Aristóteles, o senhor quer falar? Só um minutinho, o microfone está chegando aí. Os 12 apóstolos têm alguma referência idêntica com as 12 tribos ou é apenas coincidência? Se tratando de Jesus, nunca é uma coincidência. Deu para ouvir, Ju? Eu penso que é uma formação que já estava pré-concebida, né? Voltando um pouquinho a sua fita aí, que não existe fita mais, com respeito à multiplicação dos pães, quando você falou aí que o pessoal foi a segunda vez porque queria mais alimento fácil. Só que da segunda vez, Jesus Cristo já estava liberando o alimento espiritual. Tanto que quando ele estava a mulher de Cananeia, a mulher cananeia de Cananeia, que estava lá gritando toda vez que ele começava a pregar, ela interrompia, a ponto de enervar os seus apóstolos. Aí eles disseram a ele, manda essa mulher embora. Ele disse, não posso fazer. Ela precisa, né? As pessoas que estão procurando estão precisando. Então, ela pediu que ele que fosse curar a filha dela. É isso? Nesse caso, ela insistindo, ele falou, o que você quer? Eu quero que você cure minha filha. Eu não estou aqui estou aqui administrando o alimento espiritual para essa gente. Aí ela diz, as migalhas que caem da mesa
pode ser transferida para a minha filha. Uma forma de fé muito acentuada, né? Então, essas migalhas que ela fala para transferir para a filha não é propriamente o pão, é a fé. Porque tem gente que quando você está falando, quando ele estava pregando, as pessoas não, muitas vezes abandonam quem está falando e fala com o vizinho, comenta uma coisa com o vizinho. Essas migalhas são a desconexão que existia, que nela ele deixou cair. Esse era o alimento que ela cobrava para curar a filha dela. Fiz me entender? Sim. A gente fala de evangelho. Quando a gente fala de evangelho, a gente sempre trabalha com essa dualidade do mundo material e do mundo espiritual. É algo que ocorre o tempo inteiro. A Érica trouxe aqui na semana passada por que eram duas moedas, né? O Honório explica isso no Deus Imperecível, o Sobral também vai trazer isso nos livros dele, que é justamente para simbolizar essa dualidade do mundo material e do mundo espiritual. Então, se tratando de evangelho, nunca é adstrito somente à terra, que é o plano material, mas sim no conceito muito mais amplo que abarca tanto esse lado espiritual quanto ao lado material. Voltando um pouquinho, quando o senhor pergunta se era por acaso que o número dos apóstolos eram 12, tal quais eram também as tribos de Israel, não é por acaso. Tá? Jesus, ele encarna num seio judeu. A missão dele é justamente no seio judaico. Então, esses elementos a gente vai ver que eles são muito próximos. As coisas que acontecem no ministério de Jesus têm muito simbolismo já justamente com a questão das 12 tribos de Israel. Porque a gente vê ali que, num contexto mais amplo, ali a gente está falando de tribo. Mas ali agora a gente está vendo os apóstolos representando algo muito maior, que é a questão espiritual do evangelho, não mais somente condicionada a um lado material. Tá? Mas isso são assuntos para outras temporadas, né? Mas retornando aqui, nesses 10 minutos que nos restam, quando a gente vê essa questão desses discípulos, dessa multidão que quis seguir Jesus, quando nós estamos falando aqui dessas 5.000 pessoas, a gente percebe a formação de um ciclo que é muito nítido da gente enxergar. E esse ciclo, ele é nítido da gente perceber ele até mesmo nos dias de hoje. Por quê? Como que começou a história? Começa pelo entusiasmo. Tá? Primeiramente, aquela multidão ficou entusiasmada. Eles ficaram impressionados com a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles ficaram tão impressionados que João relata que eles tentaram fazer Jesus ser rei à força. Não, nós vamos transformar esse homem num rei. Por quê? Olha o que ele fez. Ele pegou aquela quantidade mínima de pão e peixe, multiplicou isso daqui que deu para alimentar 5.000 pessoas. Esse homem tem que ser rei. Eles queriam fazer Jesus rei à força. Tá? O segundo passo desse ciclo é a expectativa. No dia seguinte, eles atravessaram o mar da Galileia para procurar Jesus. Jesus foi embora, deixou eles lá, e eles atravessaram o mar para procurar Jesus. Ou seja, eles estavam realmente dispostos a seguir o Cristo. Tá? Só que aí vem um terceiro passo, que é a frustração. Jesus faz com que essas pessoas tenham um confronto íntimo com a verdade. E é neste momento que elas se frustram. Por quê? Jesus direciona essa multidão para algo muito mais profundo. Não é buscar o alimento material, mas é buscar o alimento do cunho espiritual. Nessa hora, muitos resolvem abandoná-lo. Acontece aí o fechamento do ciclo, que é esse abandono. Muitos consideram o discurso difícil de ouvir e acabam optando por deixar Jesus. Por quê? Para eles, a idealização deles era um mestre que pudesse suprir a necessidade material deles.
a necessidade da fome material. Jesus apresenta para eles, olha, o que eu tenho a oferecer é um alimento espiritual. Os pais deles, as gerações passadas a essa multidão, eles tinham Moisés e comeram maná no deserto. Vocês lembram? Na Êxodo. Saciaram a fome com maná do deserto. A fome do povo hebreu daquela época era uma fome totalmente diferente da fome majoritariamente naquelas pessoas da época de Jesus. As pessoas da época de Moisés, elas não estavam preparadas para o alimento espiritual que Jesus tinha a oferecer. Elas estavam preparadas para o alimento que Moisés podia oferecer naquela época, que era o alimento de justiça, era o alimento material. Agora, o círculo dessas pessoas aqui na época de Jesus, elas já estavam preparadas para receber o alimento espiritual. Muitas receberam, muitas saciaram a fome espiritual, muitas assumiram o compromisso de seguir Jesus e nunca mais largaram. Essas aqui, elas ainda estavam presas nessa fome mosaica, nessa fome lá do Antigo Testamento, nessa fome só do cunho material. Por que era tão importante ensinar justiça para aquele povo? Porque tudo aquilo que eles enxergavam era material. Moisés virava as costas, eles começavam a adorar outros deuses. Moisés sobe a montanha, ele desce, eles estão adorando o bezerro de ouro. Moisés, não é possível, acabei de falar com vocês. Não pode adorar outros deuses, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu viro as costas, vocês fazem tudo ao contrário. Por quê? Aquele povo era muito materialista. Então a gente percebe ainda fragmentos dessa condição evolutiva atrasada na época de Jesus, manifestando nessas pessoas, nessa multidão. Era volumosa, era grande o número de pessoas, fazia barulho, seguiam Jesus, eram muito entusiasmados, atravessaram até o mar para poder encontrar Jesus que tinha desaparecido. Chegou lá, na hora que eles viram o que Jesus tinha a oferecer realmente, pularam fora do barco. Por quê? Porque eles não queriam evoluir, eles não queriam melhorar. Eles queriam sanar o problema deles naquele momento. Então eles estavam presos àquilo que incomodava eles, a pedra no sapato. Se Jesus cuidasse dessa pedra de sapato, se Jesus cuidasse de amenizar essa dor, para ele já estava bom. Mas Jesus quis aprofundar, olha, eu sou o pão da vida, eu sou o alimento espiritual. Tá? Saciei a fome de vocês naquele momento? Sim. Mas o alimento verdadeiro mesmo que eu tenho para oferecer é outro. E a gente está falando o quê? Muitos dos seus discípulos. Aqui a gente trabalhou muitos. Agora a gente entra na definição de discípulo. E entrar da definição de discípulo é um terreno complicado, porque a gente tem que falar de discipulado. Quando a gente fala de discipulado, a gente tem que falar da qualidade do discipulado. Tá? Quando a gente pega o dicionário bíblico do John Davis, ele apresenta dois significados muito abrangentes para essa expressão discípulo. A primeira delas, ele vai falar que é um nome que se dá ao que recebe ensinos do mestre, especialmente daqueles mestres que exercem funções públicas, como João Batista, por exemplo. Por funções públicas aqui, a gente não está falando de uma pessoa que ocupa cargo público ou ainda de um político, de alguém que ocupa um cargo administrativo. Função pública era porque o ministério daquele mestre, ele era acessível para o povo de uma forma geral. Não era um ensinamento privado. Aqueles que quisessem seguir João Batista podiam segui-lo. Era um ministério público. Tá? Então essa é a primeira definição que se dá de discípulo. Alguém que segue, recebe do mestre, especialmente daqueles mestres que exercem essa função pública, como João Batista, recebem dele as instruções. A segunda definição é o nome que dá a todos que em qualquer tempo recebem os ensinos de Jesus e dos seus apóstolos. Tá? A segunda definição que ele traz é todo aquele que recebe a qualquer tempo os ensinos do Mestre Divino e dos seus apóstolos. A grande característica da palavra no Novo Testamento é a sua aplicação àqueles que obedecem a Cristo e procuram imitá-lo. Então, essa é a característica de discípulo que nós vamos trabalhar aqui. Aqui a gente consegue tecer algumas reflexões acerca dos tipos de discípulos.
O Champlin, na obra dele, ele vai falar de uma forma muito irônica que os evangelistas eram muito bonzinhos porque eles chamavam qualquer um de discípulos. Qualquer um. Essa multidão aqui eles chamavam de discípulos. Só que qual que é a qualidade desse discipulado? Por que essas pessoas eram consideradas discípulos? Porque na menor frustração, elas abandonaram o mestre delas. A gente pode reconhecer essas pessoas verdadeiramente como discípulos? Se a gente for fazer um exame de consciência, a gente se enquadra nessa também condição de discípulos igual a essas pessoas? Ou será que a gente se encontra numa posição um pouco melhor, muito aquém de onde a gente deveria estar? E é isso que nós iremos trabalhar na próxima terça-feira, essa questão do discipulado, que a nossa hora já é chegada. Agradeço a atenção de todos, a oportunidade. Semana que vem, com a permissão de Jesus, a gente retoma. Cláudio, muito obrigada. Início de temporada pipocante. Muita informação, né, gente? Seja muito bem-vinda ao EMEG. Eu estava aqui fazendo conta. Você aí, em 1957, eu falei, pois é, aí, ó, mais 50 anos e o EMEG já estava aqui feito. Né? 2007 já tinha EMEG. Então, gente, que coisa linda. Que bom que a gente está aí com a oportunidade de aprender, com muito recurso, né? Para esclarecer nosso coração. Vamos, então, agradecer a Jesus. Mestre querido, nós te agradecemos muito, Senhor, por mais esta oportunidade do estudo dos teus ensinamentos, por mais esta oportunidade da temporada do EMEG que se inicia, pelos novos trabalhadores que o Senhor encaminha diariamente para a tua seara. Te agradecemos pelos recursos infinitos que descem sobre nós a todo momento para que possamos caminhar, construir, reparar, resgatar, aprimorar, agir segundo os teus ensinamentos. Socorrei-nos, Senhor, na tarefa do resgate do nosso próprio coração. Auxilia-nos na construção do caminho que vamos seguir em teu nome, distribuindo sementes, principalmente aquelas que frutificam em nossos próprios corações, compartilhando recursos com aqueles que conosco caminham. Abençoa, Senhor, a todas as criaturas, aqueles que retornaram à pátria espiritual através da desencarnação, aos seus familiares que ficam saudosos aqui na terra, para que encontrem as forças necessárias de seguir adiante. Te agradecemos pelas crianças, aqueles valentes espíritos que assumem novas reencarnações na face do planeta, pelos lares afetuosos que os recebem na condição de pais, de avós, de irmãos, de tios, de toda a família. Te agradecemos, Senhor, pelas lágrimas dos bons espíritos, saudosos que ficam da presença daqueles que reencarnam, mas que continuam a nos assistir, a nos orientar para prosseguimento da nossa jornada. Te agradecemos por cada mão que se ergue para o trabalho. Te agradecemos por cada lágrima de gratidão, por tudo que é realizado na face do planeta. Protegei e amparai, Senhor. Sabemos da tua coordenação segura para todos os processos planetários, mas sabemos também das nossas falências múltiplas na consecução dos planos dos emissários divinos. Entretanto, confiamos no GPS do Senhor para recalcular a rota, para enviar novos trabalhadores, para abrir novas veredas e fazer deste planeta o mundo regenerado que todos queremos para toda a humanidade. Se conosco hoje, como sempre, porque muito necessitamos da tua presença entre nós. Que assim seja. Muita paz. Até a próxima, se Deus quiser, né? Obrigada, viu?